Bom dia, 7h31. Não está nada fácil para o trabalhador ter que bancar todos os dias a passagem dos ônibus do Transcol. O preço vem cada vez mais se distanciando do aumento do salário mínimo. De janeiro para cá, o salário mínimo subiu 668%. A passagem subiu bem mais, subiu 900%. Fica difícil porque muitos trabalhadores não têm vale transporte. Na semana passada, a CPI do Transcol terminou os seus trabalhos e apontou várias sugestões para reduzir custos e, naturalmente, reduzir a tarifa. O relator da CPI, deputado Renato Casagrande, está aqui para dizer quais as principais sugestões e para quem elas serão encaminhadas. Vocês vão ver essa entrevista daqui a pouco. A Fundação Credberg, criada oficialmente ontem aqui em Vitória, é considerada uma ótima ideia, mas vai precisar de muito dinheiro para funcionar. O orçamento para os próximos 2 anos é de 10 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de cruzeiros reais. A preocupação agora é onde buscar esse dinheiro. O diretor-geral da Fundação, Edivacir Martins, vai conversar com a gente. A gente vai saber como é que vai funcionar essa fundação, quais são os seus objetivos e como vai ser feita a captação dos recursos. Vocês vão ver a entrevista no final do programa. Mas antes, vamos ver as principais manchetes do jornal A Gazeta desta terça-feira, dia 5 de outubro. A situação na Rússia é o principal destaque do jornal desta terça-feira. Tanques de Yeltsin esmagam a rebelião. PSD será investigado por comprar filiações. Decreto sobre nome de remédio entra em vigor. O decreto que determina a utilização do nome genérico dos medicamentos em sua embalagem. E ainda, IPC da Grande Vitória tem a maior alta desde março de 1991. O índice atingiu 36,75% no mês de setembro. E aí, no Jornal A Gazeta de hoje, vale ainda conferir na página de política um encontro político da maior importância e que pode ter muito a ver com o futuro. O encontro do governador Albino Azeredo com o ex-governador Gerson Camata. Segundo o relato do jornal, da reportagem do Jornal A Gazeta de hoje, o encontro foi muito amigável. Os dois estavam muito gentis um com o outro em cima do palanque em Guaçu. Aprovada na Assembleia Legislativa a quebra do sigilo bancário do deputado Ulisses Jandres. A gente vai dar todos os detalhes ainda no Bom Dia de hoje. Daqui a pouquinho voltamos com outras informações. Sete horas e 34 minutos. Uma comissão de estudantes vai ser recebida hoje à noite pelo governador Albino Azeredo. Os estudantes vão pedir a redução da tarifa do Transcol, querem que volte a custar 50 cruzeiros reais. Ontem, os estudantes fizeram uma manifestação de protesto contra o aumento das passagens e pararam no centro da cidade. E os estudantes reclamam também dos preços da passagem aqui de Vitória. Não é para menos. Só esse ano o reajuste já passa de 1.500%, bem mais do que os 900% do reajuste do Transcol. A Prefeitura convocou o Conselho de Transporte para discutir o problema, mas admite que não tem como fazer muita coisa para reduzir a passagem. Na verdade, a Prefeitura tem pouco a fazer, já que está dentro do contexto de país com inflação bastante alta e, na verdade, o que está especificamente ao alcance da Prefeitura é a questão do ISS, que nós estamos dispostos a discutir, que representa os 5% do custo final da passagem. Os alunos já começaram a fazer manifestações pedindo, inclusive, a redução do preço da passagem, inclusive que ela seja congelada. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer desde que seja uma decisão do Conselho, já que nós o convocaremos para que a gente, em conjunto, trace nossa política para atravessar o final de 93 e começar o início de 94, mas com essa decisão para o Conselho. O congelamento é uma das opções. É só o Conselho que pode resolver isso? Exato. O Conselho, como representante das forças sociais que compõem a sociedade capixaba e quem tem decidido soberanamente a questão de tarifa no município, é quem vai dar a palavra final. Essa questão de passagem de ônibus é extremamente complicada porque o trabalhador não vive sem o transporte coletivo e o trabalhador teve um reajuste do salário mínimo do início do ano para cá em torno de 668%, enquanto que a passagem do transporte subiu 900%. Mas é complicado porque a inflação medida aqui em Vitória também foi superior ao aumento da passagem de ônibus. Ficou aí em torno de 930% do início do ano para cá. No dia 29 de setembro, a CPI do Transcol concluiu os seus trabalhos e tirou 8 conclusões, quer dizer, 8 sugestões para ver se reduz a passagem de ônibus. E nós trouxemos aqui ao vivo, ao estúdio do Bom Dia, o relator da CPI, deputado Renato Casagrande, do PSD. Deputado, bom dia. E, em primeiro lugar, essas
sugestões, são 8 aqui ao todo, e eu estou lendo, elas não têm muitas novidades em relação ao que os empresários haviam pedindo. A partir dessa CPI, o que pode acontecer? Bom dia, Maria. Na verdade, não são 8 sugestões, são 18 sugestões, estão colocadas aí as principais sugestões. O que nós concluímos nessa CPI é que se não houver uma ação imediata do governo do Estado e dos governos municipais da Grande Vitória, junto com a Assembleia Legislativa, nós não teremos condições de permanecer com o sistema Transcol, porque de 91 até agora, 15% do usuário deixou de usar o sistema por falta de condições de pagar a passagem. Então, o sistema Transcol, apesar da inflação estar superior ao aumento da sua tarifa, nós temos que tomar alguma medida. Então, nós estamos sugerindo algumas ações, já são sugestões antigas, estamos propondo projetos de lei na Assembleia Legislativa e estamos sugerindo novas medidas para que o governo do Estado, para que a Assembleia Legislativa, para que a Delegacia Regional do Trabalho e para que os governos dos municípios da Grande Vitória tomem essas medidas urgentes. Que novas medidas? O sistema vai à bancarrota. Que novas medidas são essas, deputado? Nós estamos, por exemplo, sugerindo, além das medidas normais de integração das linhas municipais com as linhas do sistema Transcol, que isso é importantíssimo, isso pode provocar uma redução do aumento da tarifa em aproximadamente 26%, além da passagem dos passos livres, para que as empresas paguem e não o trabalhador pague, porque quando a pessoa deixa de pagar a passagem, quem está pagando é o trabalhador que usa o ônibus todo dia. Com exceção dos idosos, dos deficientes físicos e dos 50% dos estudantes, as outras categorias são as empresas que têm que bancar. Nós estamos propondo também uma avaliação de 2 em 2 anos das empresas que operam no sistema Transcol. Estamos sugerindo que o Tribunal de Contas faça uma inspeção em prefeituras da Grande Vitória, em órgãos públicos, porque tem prefeituras que as denúncias que nós temos não pagam, que não dão o Vale Transporte. Então, nós precisamos de uma ação conjunta para que nós tenhamos condições de colocar essas medidas em prática. Por que até agora não foi implementada a região metropolitana? Por falta de vontade política de se implementar essa região metropolitana. Se nós fizermos essa implementação, nós temos certeza que as ações, não só no transporte coletivo, mas em outras áreas serão mais fáceis de serem realizadas. Então, existem medidas que podem ser tomadas para reduzir em aproximadamente 35% da passagem do sistema Transcol. O que tem que fazer é por parte do governo do Estado, por parte das prefeituras municipais, por parte da Assembleia Legislativa, que tem que aprovar os projetos. Exatamente, isso eu queria saber, porque esse projeto, por exemplo, de redução do passe livre, isso já é uma coisa antiga que está na Assembleia até hoje. Ele foi para a Assembleia, Maria, depois foi retirado, teve resistência na Assembleia. A CPI, ele concordou que há necessidade de revisão dessas gratuidades de passagem. Então, nós estamos dispostos a rever. Eu acho que a Assembleia Legislativa vai ter que colaborar nesse processo da modernização. Qual é a colaboração principal, deputado, que a Assembleia pode dar? Eu acho que a Assembleia Legislativa pode fazer as gestões políticas, a pressão política e aprovar os projetos de lei como esse da mudança da gratuidade das passagens, aqui em relação aos passos livres, além de outras questões. Nós estamos propondo aqui, através de projetos de lei, a CPI está propondo, que haja essa vistoria, essa inspeção de 2 em 2 anos nas empresas. Estamos propondo que a taxa da CETURB, que era de 5%, passou para 3,5%, passa para 3% do todo que a CETURB arrecada. Estamos propondo outras medidas, como, por exemplo, como empresa, ao que eu precisar receber algum benefício do governo do Estado, participar de alguma licitação, ela apresenta um comprovante que ela está dando o Vale Transporte ao trabalhador. Porque tem muita empresa hoje que não dá o Vale Transporte. Mas, segundo os números da DRT, são 40% pelo menos, ou 44% das empresas que não dão Vale Transporte. Então, o governo do Estado, junto com as prefeituras, podem cercar isso. O que nós concluímos é o seguinte, é que existem formas de nós amenizarmos a situação do sistema de transporte, que é um sistema moderno, um sistema importante que deve ter continuidade. Agora, se não forem tomadas as medidas, o sistema de transporte não vai ter continuidade e o trabalhador vai deixar cada vez mais de usar o ônibus. Deputado Renato Casagrande, relator da CPI de Transpol, muito obrigado ao senhor pela presença aqui conosco. Professores fazem assembleia e decidem se entram em greve. Os detalhes daqui a pouco, depois dos comerciais.
café teve poucas alterações. No centro de comércio aqui de Vitória, a cotação foi a seguinte. Café Arábica 7, 7.800 cruzeiros. Conilon 7, 7.000. E Conilon 78, 6.400 cruzeiros reais. Cotação de hoje cedo dos hortigranjeiros na Ceasa. Ali Nacional, 1.300 cruzeiros reais. Batata inglesa lisa, 950. A comum, 800 cruzeiros reais. Beterraba, 250. Cebola, 450. Cenoura, 600. Chuchu, 400. Couve-flor, 100. Inhame, 900. Pimentão, 300 cruzeiros reais. Quiabo, 400. Repolho, 150. Tomate, 700. Vagem, 500. Feijão preto, 4.500 cruzeiros reais. Banana prata, 400. E o ovo vermelho, 2.000 cruzeiros reais. Em Vitória ganha um policiamento mais forte durante a noite. O policiamento noturno começa hoje nos pontos considerados mais perigosos da cidade, como portas de escolas, pontos de ônibus e a cidade alta. 40 policiais militares vão circular, principalmente no centro de Vitória, de 7 da noite até a meia-noite. Mais uma assembleia hoje dos professores estaduais. Eles vão decidir se entram em greve a partir de sexta-feira agora. Os professores querem receber o pagamento da trimestralidade até sexta-feira. E o governo só vai pagar segunda-feira. A diferença é pequena, de 3 dias. Ontem o governador disse que não acredita em nova greve, mas disse que se acontecer, não terá motivo justo. A Assembleia dos Professores vai ser às 13h de hoje na Faculdade de Colatina. A Assembleia Legislativa vai pedir hoje ao Tribunal de Justiça autorização para a quebra do sigilo bancário nas contas do deputado Ulisses Andres, do PSDB. A quebra de sigilo foi aprovada ontem por unanimidade pela comissão que investiga as denúncias contra o deputado. 1h30 depois de começar a reunião, o deputado Fernando Silva, presidente dos trabalhos, colocou em votação o pedido de quebra do sigilo bancário e aplicações financeiras do deputado Ulisses Andres. Tenso, ele e o Cabo Camata, autor das denúncias, acompanharam os votos. O pedido foi aceito por unanimidade. No final, o deputado Ulisses Andres disse que não tem nada a temer. Pode-se investigar, já abrir ao Ministério Público e, caso ele se entenda que deva se abrir na comissão, se a Justiça autorizar, não vai haver problema nenhum. A Assembleia Legislativa, através do seu procurador-geral, vai requisitar ao Tribunal de Justiça a quebra de sigilo bancário e aplicações financeiras do deputado Ulisses Andres. A decisão pode sair hoje ou demorar, ultrapassando o tempo de funcionamento regimental da comissão, que termina na segunda-feira. Prorrogar os trabalhos não é a intenção do deputado Fernando Silva, presidente da comissão. Se isso acontecer, o pedido de quebra de sigilo bancário do deputado Ulisses Andres vai ser em vão. Na minha opinião, não terá prorrogação, porque nós temos que aprender a trabalhar dentro dos prazos determinados. Se a comissão, em plenário, entendeu que o prazo de 10 dias seriam suficientes para o exame dessa matéria, assim terá que ser feito. Já teve centenas de comissões aqui na Assembleia. Todas elas foi pedido prorrogação de prazo. Por que essa não pode ter prorrogação? Nós temos aqui o deputado Valdemiro Seido, temos o deputado João Carlos Coser, a Penha Fiorrosa e outros deputados da comissão que têm interesse em prorrogar porque sabe que eu estou falando a verdade, sabe que se der mais 10 dias de prazo nós vamos poder realmente comprovar quem é esse canalha deputado Ulisses Andres. E ontem, durante essa reunião que a gente mostrou, o deputado Cabo Camata fez outras graves denúncias contra o deputado Andres, acusou seu colega ou seu ex-colega de partido de ter usado dinheiro público para patrocinar festas comunitárias que não aconteceram. De acordo com a denúncia, Ulisses Andres usava algumas firmas de promoção como fachada. Os pagamentos eram feitos e o dinheiro depois era dividido entre o dono da firma e o deputado. Bom, agora só depois da quebra do sigilo bancário é que todas essas coisas poderão ser comprovadas. Uma pesquisa procura identificar os pontos de maior estrangulamento no trânsito na região norte aqui de Vitória. Trabalho do Instituto Jônito Santos Neves. A pesquisa vai ajudar a Prefeitura a planejar as modificações necessárias para a implantação do Transcol 2. 70 estagiários da Escola Técnica estão acordando mais cedo para este trabalho. Eles estão espalhados em 18 cruzamentos da cidade, fazendo uma contagem dos carros que trafegam no período de 6 às 8h30 da manhã e de 5 às 7h30 da noite. Os alunos verificam os tipos de veículos, como caminhões, automóveis e ônibus, em que sentido eles estão indo e quantos passam em intervalos de 15 em 15 minutos. O objetivo é verificar se as vias têm capacidade para suportar o volume de tráfego.
Através desse estudo, a Prefeitura de Vitória vai observar os locais que precisam de melhoramentos para a implantação do projeto Transcol 2. A contagem dos veículos está sendo feita desde a última quinta-feira e, se não chover, o trabalho termina amanhã. O resultado final da pesquisa será entregue dentro de 3 semanas. O trabalho está sendo realizado através de um convênio entre a Prefeitura de Vitória e o Instituto Jones dos Santos Neves. Que tipo de modificações poderão ser feitas? As modificações deverão se ater à geometria das vias. Por exemplo, largura das vias urbanas, as faixas de pedestre, os tempos dos semáforos, as próprias baias de ônibus, onde os ônibus acostam, e algumas intervenções de menor porte. A Prefeitura de Vitória tem uma verba de 11 milhões de dólares do BNDES para investir em melhorias das ruas e avenidas da cidade dentro do programa do Transcol 2. As obras começam ainda esse ano. O problema é o seguinte, pode organizar e organizar bem do jeito que quiser, mas se o Detran não funcionar, o trânsito vira uma balbúrdia. Haja vista o centro de Vitória, onde muitas reformas já foram feitas, mas os guardas não agem. Nós, da TV Gazeta, já mostramos isso em 3 dias consecutivos. Os guardas não agem e o trânsito tende a ser uma bagunça completa sempre, enquanto o Detran não funcionar competentemente. Depois dos comerciais, vamos saber como é que vai funcionar a Fundação Kreisberg, criada ontem em Vitória. Um minutinho só. Instalada ontem em Vitória, a Fundação Kreisberg, uma instituição que pretende ter uma atuação diferente, que é juntar a arte e a cultura à questão ambiental. E não podia ser diferente. Essa fundação vai abrigar todo o acervo do artista polonês Franz Kreisberg, um homem que dedicou toda a vida dele, todo o seu trabalho para denunciar a devastação do planeta através das suas esculturas e das suas pinturas. O diretor-geral da Fundação Kreisberg aqui do Espírito Santo, Edivasir Martins, nosso entrevistado ao vivo. Edivasir Martins, bom dia. Bom dia. Bom, acabou assim, aquele orgulho, o orgulho ainda não acabou, né? Mas depois desse orgulho, toda a alegria de ter a Fundação aqui no Espírito Santo, começa o trabalho, né? Como é que vocês vão operar essa fundação? Para começar, eu acho que a questão do orgulho, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que o povo do Espírito Santo, nós, capixabas, temos que ter orgulho de receber esse artista, o acervo dele no nosso estado. Né? Um acervo que foi disputado por alguns países do primeiro mundo e até mesmo de alguns estados importantes desse país. Bom, o trabalho começa hoje. Eu saio daqui e vou ter uma reunião com o Kreisberg. Vamos ter uma reunião agora de manhã e esse trabalho imediatamente será iniciado. Vamos preparar as primeiras ações da Fundação, estruturar o seu escritório administrativo, operacional e trabalhar nas coisas mais importantes que nós temos hoje, que é ir para o mercado, apresentar os projetos que envolvem a Fundação e viabilizar o mais rápido possível, porque ao longo de um planejamento que está sendo feito de 2 anos, os primeiros equipamentos, né, digamos assim, arquitetônicos, que vai receber o acervo desse artista, todo esse patrimônio do Espírito Santo. Exatamente. É uma pergunta que fica, por que o Espírito Santo? Por que ele escolheu o Espírito Santo para deixar seus trabalhos? E por que não o Espírito Santo? Não sei se é uma pessoa conhecida no mundo inteiro, mora na Bahia, por exemplo, né? Muito bem, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo faz essa pergunta. E o Kreisberg tem uma resposta muito clara a esse respeito. Ele passa por Espírito Santo há mais de 20 anos. Né? Toda essa região norte, em direção ao sul da Bahia, ele testemunhou tudo o que aconteceu nessa região. E, segundo ele, era uma das regiões mais ricas, mais belas do planeta. Era a Mata Atlântica era a mata mais bonita desse planeta. E, por outro lado, ele acha que, além de ter testemunhado isso, ele entende que a sua obra, né, que foi uma obra que desenvolve há mais de 40 anos, né, a vida dele toda dedicada a isso, o que hoje passa a ser um modismo e até, em determinado momento, uma militância radical com relação à questão ambiental, ele já fazia isso há 40 anos. Reconhecido no mundo todo. Né? Então ele entende que essa obra dele, esse trabalho dele, pode contribuir para que esse Estado, para que o Espírito Santo, né, possa ocupar um lugar, né, nesse país e no planeta de ser um exemplo, de ser um polo de uma experiência que se propõe de ligar a arte, a cultura, a questão ambiental e a defesa da natureza. Bom, agora a Fundação ainda não tem nenhuma sede, não tem um prédio ainda decidido onde ela vai funcionar, só tem o lugar que é a universidade, né? Como é que vocês vão conseguir recursos para viabilizar a instalação da Fundação e os seus projetos? A Fundação, a partir de hoje, tem um escritório funcionando, né? Tem 2 salas aqui na Estrada do Suá. A questão da universidade é uma disposição da universidade, uma decisão do Conselho da Universidade, e
fazer um acordo com a Fundação para ceder a área da antiga IPA, no campo da outra, para construir os primeiros módulos da Fundação. Então, isso, nós começamos a fazer isso agora, trabalhar isso agora. Como eu falei inicialmente, há uma proposta de orçamento, os nossos técnicos estudaram uma proposta global de orçamento, que ao longo de 2 anos, né, vai ter que ser trabalhado para captar esses recursos, para então começar algumas obras, né, principalmente do núcleo do Centro de Arte e Natura, que vai receber todo o acervo dele. Quer dizer, essas obras deles só virão mesmo para o Espírito Santo após a construção de um local para receber, claro, né? Você vai trazer, vai colocar onde? Você tem que ter, né, o Centro de Arte para receber toda essa obra. Agora, 10 milhões de dólares, esse dinheiro vai ser usado como ele vai ser? Bom, vamos deixar claro que 10 milhões de dólares, quer dizer, é uma referência que os técnicos levantaram em cima de custo de construção, para começar. E que esses 10 milhões, quem vai decidir esses 10 milhões, quer dizer, a proposta de chegar a esses 10 milhões é o Conselho Curador. Os técnicos, nós estamos fazendo um orçamento que está sendo encaminhado ao Conselho Curador e vai definir, né, as prioridades. Quer dizer, a prioridade nossa hoje é o Centro de Arte e Natura, que é o instrumento que vai receber toda a obra do CRAS. Agora, nós temos 2 anos para captar 5, 6, 7, 10 milhões de dólares. Nós não precisamos amanhã ter 10 milhões de dólares para trabalhar, não para trabalhar hoje. Né? Então, essa questão desse orçamento, desse custo, ela não é uma questão central, sabe? É uma referência, porque nós temos os números que estão sendo apurados em cima dessa referência de mercado, de construção civil, e que vai ser encaminhado e nós vamos trabalhar com isso. Né? Agora, Divarci, ontem, ao ser criada o Instituto Vida, né, a fundação aqui no Espírito Santo, oficialmente também assinaram os conselheiros da fundação. Qual é o papel desses conselheiros? São homens conhecidos no Brasil inteiro, muitos deles, né? Exato. Bom, isso aí eu acho que é uma outra questão que nós temos que dizer com muito carinho também, que também que honra o Espírito Santo. Nós conseguimos trazer para a fundação as figuras mais importantes das artes, do empresariado, né, e das ciências. Então, essas pessoas são pessoas ocupadíssimas, têm um tempo muito pequeno, elas se dispuseram, né, a participar desse projeto, né, a integrar o corpo dirigente da fundação, Conselho Curador, Conselho Consultivo, e com a consciência de que não estão ocupando esses postos honoristicamente. Essas pessoas já estão trabalhando, né, já têm proposta para tirar uma linha de ação da fundação, e essas pessoas, eu acho que nós também é um motivo de muito orgulho. Você tem um Paulo Nogueira Neto, um Dr. Mingo, né, um empresariado capixaba, tendo como referencial o Carrier, que é a pessoa que sempre, através da rede da vida de comum, que a questão cultural foi muito bem colocada pela rede. Nós temos... o papel desses conselheiros, exatamente, eles vão ajudar nesse processo? Claro que vão ajudar. Nós vamos ter o prestígio dessas pessoas, né, o prestígio do artista para ir ao mercado e captar esses recursos, no Brasil e no exterior. Agora, quero falar exatamente sobre os recursos. Aonde que esses recursos vão ser? Esses recursos você vai captar a iniciativa privada, organismos internacionais, o governo federal, o governo estadual. Mas a fundação, ela é privada. Direito privado, mas isso não impede. Sim, não, eu estou querendo saber sobre a fundação. Ela é de direito privado. Não é estatal, não tem nada a ver com o Estado, né? O Estado do Espírito Santo, o governador Bruno Azevedo, ele entendeu, ele teve a sensibilidade para entender a importância desse projeto, tomou a decisão política de trazer a fundação para cá, e durante esse ano e 3 meses ele deu todo o apoio, né, através dos órgãos do Estado, como o Banco do Estado, o BAND, né, e chegamos hoje à fundação que está aí existindo. Né, e você acredita que dentro de quanto tempo essas obras já estarão aqui? Bom, estarão aqui imediatamente, desde que a gente construiu o Centro de Arte e Natura.